Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, todos os alunos e alunas da pós-graduação em treinador, instrutor de Krav Maga, na Faculdade de Educação do Piauí, em parceria com a Pro Krav Maga Brasil. Pessoal, chegamos aí à nossa terceira disciplina. Eu tenho mania de sempre falar que é uma disciplina muito importante, porque ela vai ser a base do conhecimento e da mudança de direção e de percepção, de visão de todos os senhores e senhoras com relação ao Krav Maga. Essa disciplina nós vamos trabalhar em parceria com o professor Guy Moore. Algumas aulas bônus já foram gravadas, tanto em inglês, com tradução, quanto em só inglês. Mas nós precisamos entender as nuances, os amiúdes do que é o Krav Maga, do que ele não é, e eu vou abordar aspectos que eu considero aspectos polêmicos. Então, o primeiro passo é, temos que deixar as vaidades e os pré-conceitos que nos foram dados ao longo desses 35 anos da sua chegada aqui no Brasil. Para quem ainda não me conhece, eu sou o professor Andrade, eu sou graduado em Educação Física, Gestão em Segurança Pública e Privada e Gestão Pública, então, são 3 graduações. Eu sou especialista em Safety Security e sou especialista em Gestão de Segurança Pública e Privada. Sou mestre em Medicina, Ciências da Saúde, e sou doutor em Educação Física em Ciências da Saúde pela USP de Ribeirão Preto. Sou veterano das Forças Armadas, com diversos cursos operacionais, então atuei na linha de frente como pacificador, o pessoal chama peacekeeper, né? Boinas azuis ou capacete azuis, em Angola, no Sudão, Costa do Marfim, no Haiti, Morro do Alemão, Penha, operações de grande vulto no Brasil. Fui instrutor no Centro de Instrução de Operações Urbanas, em Campinas, Centro de Instrução de Operações Especiais, instrutor do Forças Especiais, do Comando, Centro de Instrução de Guerra na Selva, todos os cursos operacionais, Caatinga, Pantanal, Brigada Paraquedista, as polícias do Exército, Polícia Militar de São Paulo, do Mato Grosso, do Piauí, do Ceará, do Maranhão, aonde eu era convidado e convocado para participar. Minhas últimas atuações foram em 2014, na preparação da Copa do Mundo, antes nas Olimpíadas, depois na Copa do Mundo, e a última em específico foi no Colégio Militar de Brasília, onde, como instrutor, professor, eu implantei pedagogicamente o Krav Maga como disciplina obrigatória da educação física escolar. Então, eu peço a todos bastante atenção, a disciplina vai ser muito prazerosa, muitas informações novas, mas uma disciplina que requer um estudo. Eu vou disponibilizar diversos artigos históricos, documentos que provam e comprovam. Quero pedir bastante cuidado com todos, da forma com que vocês, a partir de agora, irão ter um outro olhar para esse método de defesa pessoal, vou falar sobre isso, mas que todos possam abrir suas mentes, assim como ocorreu comigo, há uns 20 anos atrás, na minha primeira visita a Israel, para que exatamente e que venha a ser o Krav Maga, e, como falou a professora Mariana na disciplina anterior, que vocês possam mudar, sair do que chamamos de tradicional e mudar, e possam mudar a sua didática, a sua forma de ensino, para que entregue um produto melhor. Tá? Eu vou compartilhar a tela com vocês nessa primeira aula. A gente vai esmiuçar aqui de maneira bem didática
os pormenores, eu não vou conseguir vê-los, mas depois, tanto no grupo, quanto no próprio chat, vocês podem deixar aqui perguntas, questionamentos. Eu devo participar mais com vocês durante a disciplina no nosso grupo, mas que vocês possam aproveitar. Então, vocês viram a aula 1 com o professor Gaio, falando sobre as concepções de singularidade, sobre a origem do Krav Maga, foi até a aula inicial. Também vou disponibilizar uma aula, que a gente fez um projeto de extensão que reforça isso, e a aula com o pessoal dos Estados Unidos, com o Gonçalo, que também reforça isso, então, para que não haja dúvida. Tá? Primeiro passo, nós vamos falar um pouco sobre a apresentação, o que é a disciplina, que é o que eu já fiz, as origens, as concepções, a conceituação, a diferenciação, a divisão, a importância e as considerações sobre o que vem a ser lutas, artes marciais, modalidades esportivas de combate e jogos de oposição. Vou falar um pouco sobre defesa pessoal também. É preciso salientar que as lutas estão presentes na cultura corporal do movimento desde que o mundo é mundo. Atualmente, se tem uma média de 350, 360 modalidades com nomes e técnicas diferentes catalogadas no mundo. Não necessariamente, muitas são desconhecidas, mas não necessariamente todas elas não tenham sua importância ou sua validação. É importante se entender que, dentro da educação física e no universo lutas, o termo lutas, ele é genérico, ele engloba todas. Qualquer atividade de embate, nós vamos chamar de lutas. Então, é importante que se entenda isso, para que se consiga perceber o que vem a ser o nosso carro-chefe, que é o Krav Maga. Então, para que se tenha ideia, por exemplo, muita gente não conhece o Sambo russo. Pouco se ouve falar no Uka-Uka Marajoara, perdão, da tribo Chavante, dos índios Chavantes, no Mato Grosso, ou a luta Marajoara, na ilha de Marajó, ali depois de Belém. Então, são modalidades de lutas que surgiram e surgem a cada dia, à medida que se vai avançando as pesquisas. Se tem uma ideia no mundo, de acordo com o Esparteiro, Garido e Rangel, 2015, esses conceitos, eles se completam. Mas, para Soares, é definido que as lutas, por si só, tiveram uma ressignificação a partir do momento que o homem passa a entender a necessidade de autoproteção, que é o que a gente vai destrinchar. Você tem ideia como a gente é apaixonado por lutas no Brasil, de acordo com a última Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílio, do IBGE, 22, mais de 83% da população acima dos 15 anos ou já treinou, ou treina alguma modalidade de luta ou arte marcial. Então, as origens das lutas mais aceitas distam aí de mais de 6.000 anos. Um monge indiano que saiu da Índia na direção do monte, chamado Himalaia, para fazer orações. Esse monge, chamado Bodhi ou Bodhidharma, ou Dharma, trazia filosofia, um modo de pensar, de agir, algumas condutas que até hoje são perpetuadas. Tipo, a honra ao trabalhar com um colega, a honra a não humilhar o adversário ou o inimigo. Então, tudo isso são conceitos filosóficos que Dharma levou nessa caminhada. Saindo nesta direção, ainda já se registravam historicamente algumas lutas, a luta de Ravana com Hanuman indiano. Então, aqui é uma gravura
em um museu indiano, na cidade de Visakhapatnam, na Índia, em 99, quando eu estive lá no evento de karatê. E eu achei interessante porque o guia começou a explicar das origens das lutas. Então, a Índia é mais antiga do que a China, mas a gente atribui a ligação à China. Por quê? O conceito de lutas, especificamente, o entendimento de lutas se deu na Índia. Tá, vamos lá. Chegando nesse monte, Daruma avistou um templo, uma casa, no alto. Este templo aqui representado, isso é foto de hoje, 2022, é o templo chamado Templo Shaolin, no monte. E lá existiam vários monges que única e exclusivamente faziam exercícios físicos, tá? Exercícios de respiração, com movimentos mais lentos e tal, mas não tinha filosofia. E começou-se um embate, vamos chamar assim, uma troca de conhecimentos. Esse método de técnica física com filosofia foi batizado, né, chamado na China de Wushu. Wushu, em chinês, ou mandarim, chama arte da guerra. Arte da guerra. China se torna um império muito grande, e a dinastia Ming, aquela do filme A Múmia 3, tá, do Jet Li, não gosta dessa evolução, dessas técnicas que estavam sendo desenvolvidas, e manda destruir esse templo. Esse templo destruído, houve uma divisão. Os monges, para não morrer, fugiram. Os que migraram para o sul, para o norte, começaram a desenvolver técnicas observando os elementos da natureza. E aí aquele filme Avatar consegue nos explicar bem. Água, ar, fogo e terra. Então, o Avatar do filme são exatamente os elementos da natureza. Então, vários estilos de lutas nasceram dessa comparação. E os que migraram para o sul, fugindo, desenvolveram técnicas imitando os animais, que aí o Kung Fu Panda coloca. Então, tem lá o estilo louva-a-Deus, o estilo garça, o estilo tigre, né, o estilo cobra, e vários outros que foram surgindo ao longo dos anos. China, grande império, invade o Japão e proíbe o uso de armas. No Japão, nasce diversas modalidades de lutas, entre elas o karatê, entre elas o aikido, entre elas o judô, e recebe o nome, antes disso, de Bushido, que é caminho do guerreiro. Então, observe, há sempre uma ligação com a guerra. Sempre uma ligação com a guerra. O mundo evolui, e diversas outras culturas absorvem as lutas, entre elas a cultura grega, já no mundo ocidental. Só que, ligado à mitologia, o deus da guerra grego é chamado de Ares. E o deus da guerra romano, pós-gregos, eram chamados de Marte. Ares, Marte. Com essa fusão, há um período de competições. Os vários reinos, os vários impérios, começam a disputar e começam a promover eventos esportivos, podemos chamar assim, que é o período pancrácio. Esse período pancrácio, há as primeiras disputas, os embates sobre lutas. E aí nasce diversas técnicas, que a mais destacada são as técnicas do uso de escudo com lança, utilizado pelos espartanos. A gente vê no filme 300, quando o império do rei Xerxes tenta tomar Esparta, e 300 espartanos não permitem. Mas tinha a localização geográfica, que era um penhasco, uma subida e tal. Mas, mesmo assim, 300 homens barraram mais de 10 mil homens. Por fim, é importante salientar que agora, década de 70, foi descoberto aqui no Piauí,
lá na Serra da Capivara, especificamente no município Coronel José Dias, o Parque Nacional da Serra da Capivara, onde mesomorfos conseguem listar vários atos de lutas. Isso 12 mil anos atrás. Então, época que os mundos eram juntos, que o Nordeste era mar, houve disputas do homem pré-histórico. E aí surge um novo conceito. Então, é preciso entender que nós temos quatro conceitos, que são jogos de oposição, lutas, artes marciais e modalidades esportivas de combate. Cada uma delas tem um significado, uma característica, mas há uma convergência dos vários autores, como Bompa, Drigo, Samulski e Gomes, que é a professora Mariana, de que esses conceitos se complementam. Na verdade, se confundem, um completa o outro. De toda forma, é preciso a gente separar exatamente o que cada um significa para que possamos entender o nosso, então, Krav Maga. Então, vamos diferenciar. Jogos de oposição. Observem esse vídeo com bastante calma. Ele é muito rápido, mas eu vou passar novamente. Pode ser. Se vocês clicarem aí, em um em um em uma ideia de apresentação, o jogo de oposição nada mais é do que a disputa entre duas ou mais pessoas, um perde, outro ganha, que é o que a gente vai listar agora. Exemplo, tem que existir uma confrontação, tem que existir um querendo vencer o outro. Quase sempre as tradições populares são colocadas e, como fala a professora Mariana, o poder de agir sobre o outro pode nos levar a entender que alguém tem que perder, alguém tem que vencer. Feito isso, esse conceito de oposição, ele ocorre com base em algumas regras. Então, não existe uma oposição em um jogo, o nome já diz, se é jogo, se eu estou jogando, tem que ter regras. Então, sempre que houver esse tipo de atividade, passa a ser um jogo. Um jogo de oposição, porque eu estou me opondo a uma outra pessoa. Tudo bem? Segundo tópico, luta. Né? Aqui eu vou passar para vocês o conceito da luta tradicional uca-uca de uma aldeia no interior do Mato Grosso. Tá? Então, observe. Eu vou parar o vídeo para não ficar tão longo, mas vocês o encontram no YouTube, é só clicar a luta uca-uca. Eu guardei bem esse vídeo porque eu estava lá arbitrando. Foi uma experiência maravilhosa. São os primeiros jogos indígenas do Brasil. Então, como? No interior do Mato Grosso, alguém ensinou. Parece-se um pouco, se a gente for listar, com judô, jiu-jitsu, sublixo. Não, isso é puro instinto, força bruta. Mas já existe um jogo, uma oposição. E alguém precisa encostar as costas do outro a lateral no chão. Quando isso ocorre, termina a luta. Tá. Feito isso, aí a gente vai para a conceituação. Qual é a conceituação, professor? Lutas. E o que são lutas? Lutas é um ato universal. Ninguém precisa te ensinar nada para você aprender a lutar. É o que está ali. É o que está ali. Ninguém ensinou aquilo para os índios.
Eles aprenderam instintivamente. Nós temos essa herança da luta da pré-história, quando o homem das cavernas tinha que caçar. Sendo caçador, ele precisava se expor e, por vezes, fazia embates com animais. E aí você pensa, como é que os chineses imitaram os animais? Porque ele viu como os animais lutavam. Sempre, quando se fala em luta, se fala no aspecto sobrevivência. O ser humano busca sobrevivência. Nem sempre um leão luta com o outro por sobrevivência, mas quase sempre eles lutam. Às vezes para desenvolver habilidades, por vezes simplesmente pelo simples fato de brincar de luta, para que ele melhore a cada vez, que é o que nós chamamos de treinamento. Quando estamos treinando, nós estamos brincando, porque quando a situação for real, já não é brincadeira. Então, que tipo de aula eu quero propor? Uma brincadeira, uma luta? Como é que eu vou fazer isso? As lutas sempre estiveram ligadas a aspectos de defesa territorial. E, por fim, seguem sempre um interesse político. Sempre, quando vocês pensarem, os conflitos que estão acontecendo, Israel e a Palestina, o Hamas, Ucrânia e Rússia, interesse político, defesa de território, e busca por território e população ou riquezas, né? Para a professora Mariana, as lutas são uma prática corporal imprevisível. Eu não posso imaginar ou prever o que o oponente vai fazer. Mas há uma caracterização de contato. Se não tem contato, não é luta. Isso sempre vai possibilitar duas ou mais pessoas se enfrentarem. E quase sempre é regida por regras. Quase sempre. Tá? Por que tem que ser regido por regras? Porque o objetivo é móvel e personificado no oponente. Então, meu objetivo é neutralizar aquele oponente. Tudo bem? Vamos lá, continue. Vamos pegar o conceito de jogo de oposição com o conceito de lutas e acrescentar no que nós chamamos de artes marciais. Professor, mas como surgiu esse nome arte marcial? Lembra do deus grego da guerra, Ares, e o deus romano, Marte? No mundo ocidental, para se tentar explicar, arte marcial nada mais é do conjunto de técnicas físicas para a defesa pessoal, para o embate, para a guerra. E aí, quando da destruição do templo Shaolin, o então Kung Fu se torna esta beleza. O que era, inicialmente, apenas movimentos físicos com filosofia, tem uma visão holística para proteção. Sempre é regido, arte marcial sempre é regido por filosofia. Então, é o adentrar um dojo. Dojo é o local sagrado. O tatame era, no passado, no Japão, feito de palha de arroz. Mas passou a ser sagrado porque tem o do do caminho, que é budista, né? Que é essa filosofia religiosa. Como é budista, shintoísta, algo impuro é pisar de calçados no dojo. Então, o local sagrado de treinamento passa a ter essa filosofia. Por que arte? Porque se requer bastante movimento, bastante perfeição, movimentos coreográficos ou coreografados, movimentos que requer uma preparação física, fisiológica e detalhes bem pormenorizados. É o que ocorre nos katas e nos katis, katas do karatê e kati do kung fu. O corpo tem que estar sempre em movimento, é marcial, ou seja, movimentos metodologicamente centrados, que é a prática
de boa parte dos instrutores, eu creio que alguns dos senhores ainda praticam. Movimento 1, movimento 2, movimento 3, movimento 4, que é a forma cartesiana, a gente vai falar lá na frente de ensino aqui no Brasil e em quase todo o Ocidente. As artes marciais também foram vocacionadas para a guerra. O último evento que a gente vê, o embate da arte marcial, é retratado no filme O Último Samurai, quando o Império Japonês cai para as armas, e aí houve uma ressignificação. Mas todas são vocacionadas aos conflitos. Tudo bem? Então, o que eu quero deixar claro, né, nesse aspecto. Arte, palavra arte, tem que significar abstrato. Pode significar habilidade, perícia, domínio de técnicas, formas, mas a palavra marcial tem a ver com movimentos militares, movimentos sequenciados, ou movimentos, como a gente chama, cíclicos, mesmo movimento, como andar de bicicleta, é um movimento cíclico. A arte marcial é a mesma coisa. Os movimentos técnicos são voltados para a guerra. Em 2009, vendo esse embate, eu comecei a entender que artes marciais são um conjunto de técnicas físicas desenvolvidos com habilidades para ser utilizadas em combate. Esse combate pode ser guerra, pode ser um evento esportivo, mas é um combate. Por que combate? Porque já não é só um jogo. Há uma disputa e há uma regra. Então, esse é o conceito de arte marcial. Tudo bem? Vamos continuar. E aí, nós vamos pegar o conceito de arte marcial, de jogo de oposição, vamos pegar o conceito de lutas e de arte marcial e transformar em esporte de combate. Para ser esporte de combate, aqui é a luta de 2021, a final de Douglas Prose, nosso tricampeão mundial de karatê da atualidade. Douglas era sargento do Exército, fazia parte do programa de apoio a atletas de alto rendimento e treinava lá na Escola de Educação Física, onde eu fui instrutor há alguns anos. Então, é importante salientar que, quando fala de esporte, a performance, né? Eu vou adiantar um pouquinho, porque é longo, mas vocês encontram isso no YouTube. Mas observem, a forma. Aí você quer ver todo um cenário montado, uma área de treinamento, as coisas exatas, poder entender. Isso era peixe. Vocês podem encontrar para a gente ir sequenciar a aula. Então, ó, falou de esportes de combate, tem que ter regra. Falou que tem regra, é esporte de combate. Tem competição, se tem competição, é esporte. Busca-se a performance, então, é alto rendimento o tempo todo. Ausência de filosofia, porque quando a gente só pensa em vencer, não tem filosofia, passa por cima do oponente, se puser, ela atropela. Aí faltou marketing, muito forte. Só você ver as lutas de boxe, a luta do MMA, é uma festa, firula, marketing. É um espetáculo, sempre com aberturas, aquele evento maravilhoso. E a gente tem que entender que há sempre aquela espetacularização. Tudo bem, pessoal? Eu vou encerrar essa primeira parte. Pergunto, alguma dúvida, algum questionamento? Não tendo, né? Eu convido vocês a lerem com calma, né? Eu vou disponibilizar um artigo sobre essa divisão, luta, arte marcial, esporte, combate e jogo de oposição. E depois partimos aí para a nossa aula 2. Tudo bem? Até já.